pessoal, sou Gustavo, sócio fundador desse podcast, e hoje a gente vem para mais um episódio. A gente vai falar hoje sobre uma pauta que é bastante preocupante e às vezes passa batido em muitas consultas. A gente vai falar sobre problemas na tireoide de crianças, perigos, alertas e mitos. Para isso, a gente traz hoje novamente o Dr. Guilherme Guaranha Filho, ele que é endocrinologista pediátrico, doutor pela Unicamp, com passagem pela Universidade de Glasgow, professor da URGS, preceptor do ambulatório de endocrinologia pediátrica do Hospital de Porto Alegre, de Conceição de Porto Alegre. Clínicas. Do Clínicas de Porto Alegre. Obrigado, doutor. Doutor Guilherme, para a gente iniciar hoje, primeiro eu queria agradecer a tua presença, né? E para a gente iniciar, eu queria que tu trouxesse para nós um case do senhor recente, ou enfim, algum case que o senhor atendeu, né? Uma criança, e que o senhor costuma atender muito esse tipo de problema, né? Voltado para problemas da tireoide em crianças. E é bastante... Foi um case que trouxe uma qualidade de vida ou resolveu um grande problema futuro para essa criança. Bom, problemas de tireoides são até casos que a gente vê com uma certa frequência, né? E muitos apareceram, assim, um case específico agora não me vem, mas é uma série de cases, né? Uhum. Então, crianças com problemas de crescimento, muitas vezes pegando a criança na faixa do escolar, né? Às vezes até do pré-escolar, né? A gente vê casos de desaceleração do crescimento, em que a família chega achando que é talvez uma deficiência de hormônio do crescimento, alguma coisa assim, e tu vai ver um hipotireoidismo, né? Uhum. No escolar, até além disso, muitas vezes vem problemas escolares, né? Sonolência, e aí começa um tratamento. E o tratamento para hipotireoidismo, ele é um tratamento simples, né? A gente dá a medicação, muda completamente a vida da criança, né? Então, eu tô falando do hipotireoidismo porque ele é, dentre as enfermidades da tireoide, é o mais comum, mas hipertireoidismo também, né? Uma criança que vem ali com aceleração de desenvolvimento, crescimento, insônia, né? Perda de peso, e tu vai ver é um hipertireoidismo. E começa a tratar clinicamente e a criança melhora, né, todos esses aspectos da qualidade de vida. Perfeito. Doutor, então hoje a nossa conversa, né, o nosso bate-papo é para alertar, né, os pais, enfim, pessoas que se envolvem com crianças e adolescentes, né, até professores, enfim, todo mundo que se envolve. Muitas vezes as crianças passam mais dentro da escola com os professores do que os próprios pais, né? Então esse podcast hoje é para alertar todo mundo. Então a gente vai pegar todas as fases, né? Vamos falar de todas as fases das crianças, desde o nascimento até a adolescência. Para iniciar, né, o questionamento e o nosso bate-papo, eu queria saber o quão importante é o teste do pezinho e se ele tem um período específico que ele tem que ser feito. Bom, o teste do pezinho ele tem que ser feito até tantos dias de vida, depois ele não vai ter tanta efetividade para conseguir medicar, né? Enfim, tratar algum tipo de problema da criança. O teste de pezinho ele é imprescindível não só para hipotireoidismo congênito, mas para outras doenças, né, que ele acaba triando. Mas no que tange a tireoide, né, imagina o hipotireoidismo congênito é uma causa prevenível e tratável de atraso cognitivo, né, antigamente conhecido como um atraso mental, retardo mental, né? Então, é importante ali a coleta entre o 3º e o 5º, 7º dia de vida, feito, né, o SUS faz só com dosagem TSH, via de regra. A gente tem também os testes do pezinho, né, na saúde complementar, né, convênio privado. A vantagem do SUS é que tem busca ativa, do convênio privado não tem.
né? Mas, em compensação, faz dosagem de TSH e T4, né? Então, amplia o espectro da triagem, né? Então, é super importante esse teste, até porque os estudos mostram, né, que a partir de um hipotireoidismo congênito, a partir de 21 dias de vida sem tratamento, já tem alterações no QI da criança lá, né, para a vida adulta. Então, o ideal é a gente fazer a triagem, confirmação do diagnóstico e ali, no máximo 2 semanas de vida, já está começando com o tratamento, né? E aí, bom, fez o tratamento, tem aquela faixa do desenvolvimento cerebral da criança ali nos primeiros 2 anos de vida e que o cérebro é ávido por hormônio da tireoide e que se ele não tiver bem adequado, né, vai causar prejuízos cognitivos para aquela criança. Depois disso, ameniza, né? Aí entra naquela parte mais clássica do hipotireoidismo. Mas é imprescindível que a gente tenha essa celeridade, né? Muitas vezes a gente não vai saber a causa do hipotireoidismo no primeiro momento, vai sair tratando exatamente por essa urgência, né? Mas que depois tu vai atrás no diagnóstico, seja com ecografia para ver se é uma tireoide que não se formou direito, se é um problema da própria formação do hormônio ou se é um hipotireoidismo congênito transitório. O importante é fazer o diagnóstico, começar o tratamento e depois tu vai atrás do que a gente chama que é a etiologia, né? O hipotireoidismo congênito, ele é mais raro de acontecer, doutor? Comparado ao hipo... Hashimoto, alguma coisa assim, sim. Né? O Hashimoto é a forma mais comum. Tireoidite Hashimoto é a forma mais comum de hipotireoidismo. E né? aí o congênito, a criança vai ter que passar por tratamento pro resto da vida. Não necessariamente, depende da etiologia, né? Se for um quadro de hipotireoidismo transitório, a gente sempre tenta tirar a medicação. Depois de passada a idade crítica, a gente tenta suspender, ver como é que vai se comportar. É claro que quando tu tem um diagnóstico de uma glândula da tireoide que não foi bem formada, ou até mesmo de ausência da glândula da tireoide, preterivelmente a criança vai usar a medicação pro resto da vida, vai tomar aquele comprimido todo dia de manhã, em jejum, pro resto da vida. Isso vai fazer parte da rotina dela. Vai ter uma vida normal também. Sim, vai ter uma vida normal. Perfeito. Doutor, aí então a gente evoluindo o quadro da criança, né? Eu queria saber se existe alguns tipos quando a criança começa a ir para a pré-escola ali e durante o período escolar ali mais cedo, né? Ali até quinta, sexta, sétima, oitava série, se existe algum tipo de alerta que os pais e os professores precisam ter, sinais que as crianças têm, né? Como tu comentaste, o hipotireoidismo ali congênito, ele pode refletir depois com atrasos cognitivos, né? Enfim, tem algumas coisas, porque o que acontece hoje? A gente tem aí uma epidemia de diagnósticos, né? Enfim, TDAH, enfim, todo esses diagnósticos, muitas vezes isso acaba sendo confundido, né? E tem alguns sinais que esses professores que lidam com crianças e os pais dentro de casa precisam ficar em alerta? Bom, só para voltar um pouquinho e fazer um comparativo, pegando a tua pergunta, o hipotireoidismo congênito, ele demora para ter alguma sintomatologia, por isso que a triagem é importante. Vai ter sintomas quando já está bem instalado e tu já tem prejuízo. Quando tu pega, nesse caso, uma criança em idade escolar, que aí, né, obviamente, se tu pensar no hipotireoidismo, vai ser tireoidite de Hashimoto, né, ele vai um pouquinho mais para sintomatologia clássica, né? Embora na criança o mais comum da gente ver é a desaceleração do crescimento. Mas assim, uma criança que tem um bom desempenho escolar e ela começa a ter piora do desempenho escolar, uma sonolência aumentada, né, dormindo mais tempo, uma dificuldade de atenção, né? E aí os pais notarem uma constipação, isso pode vir, né? Entre outras coisas, né? Pele seca, unhas quebradiças, queda de cabelo, né? Mas o mais comum que a gente vê é a desaceleração do crescimento, tá? Com algumas dessas alterações no desempenho escolar, né?
Então, eu acho que isso, só por isso já vale a pena ser triado aí, né, para uma doença da tireoide, né? No caso, um hipotireoidismo. Doutor, eu queria saber se tem de uma forma simples, né? E aí, quando a gente fala sobre medicina, dificilmente é uma coisa simples, né? Mas se existe alguma forma simples de explicar a diferença de ter um hormônio, né? Um TSH e um T4 alterado e uma doença de tireoide. Existe diferença entre isso? Existe porque, né, existem... A tireoide, ela é como se fosse o acelerador das reações do corpo, tá? Então, quase todas as células do corpo têm receptor para tireoide. Um hormônio, para funcionar, ele precisa ter um receptor. Ele é como se fosse um e-mail, tá? Ele manda uma mensagem para a célula, tu tem que ter alguém que abra a caixa de e-mail e leia aquela mensagem, né? Então... quando tu tem ali, né, o hormônio da tireoide funcionando demais, tu tem o hipertireoidismo funcionando de menos hipotireoidismo. Em alguns quadros, por exemplo, quadros infecciosos, né, quadros, né, de saúde mais grave, tu pode ter alteração da função tireoidiana, tu vai coletar o exame ali e ele vinha alterado. Às vezes... mimetizando um hipotireoidismo, né, fazendo de conta que às vezes até um exame meio maluco. É o que a gente chama, isso dessa entidade, é o eutiroideu doente. Então, normalmente a gente repete, depois quando a criança está mais estável ou passou o quadro infeccioso, repete o exame e vê se aquilo realmente é o que se põe, né? Às vezes foi fazer um exame daqueles de rotina, a criança estava resfriada e aí vem uma função da tireoide alterada. Tu vai ver, era só porque estava resfriado, né? Aí tu repete, e a criança não tinha nenhum sintoma que chamasse a atenção, estava crescendo bem, bom desempenho escolar e tudo e tal. Então, uma coisa, né? Medicina, a gente trata o paciente, não trata exame. O exame, ele vem complementar. Então, tu tem uma clínica e aí... uma alteração do exame da tireoide, bom, aí sim tu vai se pensar numa doença da tireoide, mas só o exame isolado depende do contexto, né? Entendi. E aproveitando esse assunto, né, doutor, que a gente entrou nas alterações de exame, existe alguma pessoa, quando a pessoa ela tá ali desconfiando de algum problema de tireoide no seu filho, na sua filha, enfim... existe uma rotina ou um período de tempo que ela tem que realizar os exames de TSH e o T4? Ou ele só vai realmente fazer quando ele for... ele só pode se preocupar aquilo que o médico que acompanha aquela criança solicitar? Via de regra, o melhor, até por toda a situação que a gente acabou de comentar, o ideal é fazer o exame quando tem... Ou quando tem algum histórico na família, é importante, né? Tu então, tem um histórico... tem algum ligamento, tem ligamento de genética? Sim, se tu tem uma questão genética envolvida, tu vai ver lá, a mãe tem história de hipotireoidismo, a avó também tinha. Bom, aí tu tem uma história familiar forte, vale a pena tu fazer a triagem pelo menos uma vez por ano. Vai lá, pede os exames e vê se está tudo numa boa. Caso contrário, não é um exame que mereça ficar fazendo de rotina para todo mundo, né? Todo ano, né? Então, o ideal é fazer quando tu tem alguma suspeita, né? Quando a gente fala de tireoide, né, doutor, a primeira coisa que vem do público leigo, ao menos, né, é o crescimento, né? Até porque o crescimento é aquilo que fica mais visual, né? E as pessoas, quando leigas, né, o que é visual é aquilo que mais chama atenção, né? Existe algum tipo de padrão de crescimento que os pais possam acompanhar e ficarem alertas caso aquela criança não acompanhe, né? E aí, quando a gente fala isso, tanto para crescimento a mais, tanto para crescimento a menos? Isso aí vai ver... Fazendo a rotina, as consultas de rotina com o pediatra, né? A criança tem ali uma linha da curva de crescimento que ela sempre segue. Daqui a pouquinho ela caiu daquela linha da curva, né? Ou subiu demais, pode ser. Ou se caiu um hipotireoidismo, ou se subiu, né, um hipertireoidismo, uma aceleração do crescimento, sem uma justificativa, né? Porque às vezes tu tem lá, é um prematuro que recuperou
né, fez o catch-up, ou se não é um adolescente fazendo estirão, né? Mas assim, tu pega... Aquela fase de estirão, a curva é mais aguda. Tu vai ter uma velocidade de crescimento aumentada, né? Mas aí tu tem uma justificativa, né? É quando tu vê uma coisa fora do padrão, né? Sim, e também acredito eu que as pessoas também não possam esperar se os pais são baixos e estatura baixa e os avós também não esperem que a criança cresça demais também, né? Ah, não tem. Padrão. Não dá pra fugir da genética, né? não tem o que fazer. Essa aí veio no pacote. Doutor, ali a gente já deu uma introduzida, né? Mas eu queria saber, que nem a gente comentou ali, que existe essa epidemia de diagnósticos, né? E aí a gente vê hoje que todo mundo tem TDAH, né? E aí, às vezes, a gente realmente nem tem TDAH, é só uma criança que fica o dia inteiro na tela ali e ela fica o dia inteiro com dopamina, né? Mas, pelo que eu entendi que o senhor falou, muitas vezes o hipotireoidismo ele pode ser confundido com TDAH, por exemplo, e tem alguma coisa, além dos exames e procurar o profissional, que as pessoas consigam diferenciar? Eu acho que ela pode ser confundido com TDAH se tu tem um componente mais de déficit de atenção, né? Porque alguém com hipotireoidismo não vai ter hiperatividade. Né? Então, o TDAH ele pode ser confundido tanto com hiper, ele tem sintomas de hiper e de hipo também. Se tu tiveres, assim, um componente mais de hiperatividade, né? E aí pegando também insônia, também pode ser confundido. É que normalmente no TDAH tu vai ter um pouco dos dois, tanto déficit de atenção com hiperatividade. Vai ter uma mistura dos dois. Vai ter uma mistura dos dois, mas se tá um mais sobressalente do que o outro, né? Pode entrar no diagnóstico diferencial, assim como também o hipotireoidismo pode entrar num diagnóstico diferencial de depressão, né? Meu filho tá mais deprimido, né? Não tem vontade de fazer nada, só quer ficar dormindo e daqui a pouquinho tu vai ver o desempenho, perdeu o interesse pela escola, pelo aprendizado, e aí tu vai ver é um hipotireoidismo, né? Sim. A gente falou bastante agora sobre o hipo, né, doutor? Eu queria que o senhor desse um toque ali. Quais são as diferenças, né? Porque mesmo a gente já tendo tocado nesse assunto, não fica tão claro para a audiência, né? Quais que são as principais diferenças entre o hipo e o hipertireoidismo? Bom, é como se fosse assim, ó, o carro tem que andar numa velocidade normal, né? O hipotireoidismo é como se tu tirasse o pé do acelerador, então, né, reações do corpo vão estar mais rentificadas, então o trânsito intestinal vai estar mais rentificado, então tem uma constipação. Isso no hipo. Né? Crescimento vai desacelerando, o pensamento vai ficando mais lento, tu vai tendo mais sonolência, né? Pode ter aí alguma coisa de aumento do peso, né? Não é uma coisa tão acentuada na criança. Quer dizer que se a criança está obesa, não quer dizer. Isso aí, desde o Ronaldo Nazário ficou essa marca, não dá para ser. A gente vê às vezes um quadro de obesidade muito franca devido a hipotireoidismo em quadros muito graves de hipotireoidismo. Vai ter um TSH lá nas alturas, a criança vai ter bradicardia, né? O coração batendo muito mais devagar, ela vai ter até o que a gente chama de mixedema, né? É o que a gente vê mais. Então, bom, a frequência cardíaca mais baixa é uma das coisas que pode ter. Isso tudo tiro. Já do Ronaldo a gente já tirou já um mito já. Sim, que ficou, né? Então, embora hoje em dia, isso já faz algum tempo, né? Já não tá tão vivo na nossa sociedade, né? Então, do hipo é isso. No hiper, é como se tu tivesse afundado o pé no acelerador. Então, fica tudo muito mais rápido, né? Então, tu tem um gasto calórico maior, perda de peso, o trânsito intestinal vai mais rápido, então várias evacuações, né? Uma taquicardia pode acontecer, uma aceleração do crescimento, um quadro até do avanço da puberdade, quando está perto disso. Que mais? Uma agitação, pensamento muito rápido, insônia. E uma coisa que é interessante, a pessoa com hipertireoidismo também acaba tendo um cansaço.
Só que é um cansaço sempre acelerada. por fadiga, né? Então, nem tudo é tão, né, óbvio assim, né? Tu acaba, pô, mas tá tendo cansaço, tá tudo assim, não, é por fadiga. Assim como tem que ir no especialista, né? tem que ir no especialista. O hipotireoidismo, por exemplo, em casos muito graves, embora normalmente dá um atraso da puberdade, em casos muito graves, ele pode dar puberdade precoce. Isso ainda não está muito claro, né? Se seria alguma reação cruzada do TSH muito aumentado e tudo. Não está muito claro isso daí, né? Mas a gente tem essas entidades diferenciando, né? Tanto o hipotireoidismo, que é a doença mais comum, é a tireoidite de Hashimoto, quanto o hipertireoidismo, que é a mais comum, é a doença de Graves. Entendi. Doutor, agora fugindo um pouco da nossa pauta ali, né? E eu sei que o senhor consegue dominar isso tranquilamente, então a gente pode fugir um pouquinho da pauta. Eu queria saber se existe alguma correlação, uma pergunta total de leigo, né? Uma correlação ali entre o hipotireoidismo e o nanismo, ou é uma doença totalmente genética, né? Ou, por exemplo, é uma criança que ela acabou se enquadrando num quadro de nanismo por ter uma estatura muito baixa, porque ela nunca tratou o hipotireoidismo. E o gigantismo tem alguma relação também com o hipertireoidismo? Vou começar pelo final. O gigantismo não tem relação nenhuma com o hipertireoidismo. O gigantismo é uma doença rara, né, causada por uma hipersecreção de hormônio do crescimento. Né? Não tem nada a ver não tem nada a ver, e pega os adolescentes que têm cartilagem de crescimento aberta. Né? Um quadro semelhante no adulto acaba correspondendo à acromegalia. Né? Então, está relacionado à secreção de hormônio do crescimento. Do nanismo é que depende de como a gente usa o termo nanismo, né? Porque ele tem um uso muito amplo para quadros de baixa estatura, aí vai entrar quadros de hipotireoidismo não tratado, deficiência de hormônio do crescimento, né? E a acondroplasia, que seria talvez aquele nanismo clássico que a gente vê, que aí são pacientes que nasceram sem a cartilagem de crescimento. Se a gente for pegar ali, né, o que... Alguns pacientes que tu vê que tem aqui os membros mais curtos, as pernas mais curtas, uma baixa estatura desproporcional, né? Que aí é um quadro genético, né? Que seria talvez aquele nanismo clássico que a gente conhece. Aí é um quadro de acondroplasia, não está relacionado com a tireoide. Perfeito. Doutor, ali, falando pelo que o entendimento agora que eu tive até agora, né? Tá, a gente sempre um episódio com o senhor sempre é uma aula. O problema de tireoide, dependendo dos quadros, né, e as identificações que tem, a gente tem um tempo de resposta mais baixo, né? Por exemplo, lá quando a criança faz o teste do pezinho, né? E aí, falando agora sobre o estirão ali, que é um período relativamente curto, né? O padrão do estirão, ele muda muito conforme o padrão que a criança tem ali antes da puberdade e o alerta que a pessoa deve procurar de imediato para ter uma resposta rápida, porque a gente perdeu aquele período, eu imagino que a gente não consegue correr atrás, né, daquele crescimento a mais ou crescimento a menos que teve. O estirão ele vai ocorrer mais no final do crescimento, né? Então a criança já está na puberdade. As meninas é mais cedo e nos meninos mais tarde. As meninas é bem no meio da puberdade, os meninos já mais para o final da puberdade. Então, se tu perdes aquele padrão de crescimento que chega aí a uns 10 uma velocidade de 10 centímetros ao ano, né, podendo ser um pouquinho mais nos meninos, um pouquinho menos nas meninas, né, tu pode perder essa janela de oportunidade se tem um quadro de hipotireoidismo ali associado. Então, tu não vai... É importante ter essa avaliação de ficar atento como está indo esse desenvolvimento do crescimento durante a puberdade para não perder uma janela de oportunidade nesse sentido, né? Caso tenha algo patológico, né? Como, por exemplo, um hipotireoidismo. Doutor, agora falando sobre, de novo, né? Que é o mais fácil para as pessoas identificarem, né? Coisas aparentes, né? O quão preocupante é quando um pai ou um professor, enfim, ou alguma pessoa próxima, né, um irmão, enfim,
apalpa a tireoide daquela criança e sente um nódulo, né? O quão preocupante é isso? E se é mais preocupante do que tu achar um nódulo no adulto, por exemplo? Olha, o nódulo em crianças é muito mais raro do que no adulto, né? Então, obviamente, vai depender do tamanho desse nódulo e tem que ser investigado. Sim. Não há dúvida. Isso não apareceu alguma coisa palpável? Apareceu alguma coisa palpável ali, vai ter que ser investigado. Claro que isso vai depender do tamanho do nódulo. Em nódulos, às vezes a gente acha nódulos porque tem uma tireoide um pouco mais aumentada, fez uma ecografia ali de tireoide e apareceu um nódulo pequeno que tu não consegue nem palpar. Mas nódulos que têm um tamanho maior que 1 centímetro, normalmente ele não só a gente vai fazer a ecografia, como ele vai para punção, né? Eu ia te perguntar, sempre vai para punção quando aparecer algum tipo de nódulo. Via de regra, a não sei que ele seja um nódulo coloide, assim, bem... Mas a via de regra vai a punção para a gente ter células ali e descartar, né? Às vezes até um tumor de tireoide, alguma coisa assim. São exceções, é bem São raro. exceções, é bem raro. A gente... e quando a gente vê mais em meninas adolescentes, né? É mais assim, apareceu... O nódulo tem que ser... Não tem exceção. Não, tem que ser investigado. Agora também uma curiosidade, doutor. Então, problemas de tireoide no questão mais graves, assim, nas questões sempre são mais recorrentes em adultos. Sim. Sempre em adultos. E essa questão quando a gente vai puxar um pouquinho agora também fora da pauta, câncer de tireoide também aparece em crianças. Também aparece em criança, né? Então, tu vai ver, como a gente falou do nódulo também, mas é muito mais raro, né? O que a gente vai ter normalmente ou hiper por doença de Graves ou hipo por tireoidite de Hashimoto, né? E é importante fazer a identificação, a gente falou da gravidade, né? Uma doença de Graves não tratada, ela pode... ser um quadro que fique grave, né? Levando, né? Às vezes, muito tempo sem tratamento, faz lá alteração, né? Não é tão comum nas crianças, mas já vi alguns casos, né? De alteração ocular, levando a úlcera de córnea. E úlcera de córnea... Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor agora, doutor. Quando a gente fala sobre problemas, doenças da tireoide, né? No hiper, por exemplo, né, que nem o senhor comentou, o crescimento, ele interfere só na estatura ou ele tem algum reflexo também em questão de órgãos? Não, é mais a estatura, né? Aí, quando a gente fala de órgãos, é voltado para o hormônio do crescimento, daí sim, também não tem relações. Não é tanto, não. É mais pela questão estatural, né? Doutor, agora entrando para a reta final, né? Quando a gente sabe sobre... falsos resultados, né? Eu queria saber como que funciona a relação da biotina, né, e falsos resultados do TSH e do T4. Bom, a biotina ela altera realmente a função da tireoide, né, no exame, né, o exame da tireoide, na verdade não a função, mas o exame da tireoide, né? Então a gente tem que ficar atento, ainda mais assim, tem alguns suplementos que podem ter biotina. Os laboratórios já estão bem instruídos com relação a isso, então eles vão orientar bem com relação. Então é importante que os pais saibam se alguma medicação ou se realmente o paciente tem uma deficiência de biotina e precisa repor, né, avise isso ao laboratório na coleta e eles vão dar a orientação correta, né, para fazer a dosagem da função tiroidiana, né? Então, de interferência, que a gente sabe mais é a biotina. Né? E, claro, os quadros infecciosos, assim, quadros de saúde que podem dar alteração. Tem outras... a gente sabe também, né, que o uso de soja pode dar alteração no exame. Tá? Mas as pessoas não precisam parar de comer. Não precisa parar. Tem soja porque hoje, tu né? tem soja. E o que os estudos mostram é que pode dar alterações leves no TSH, mas que não tem relação nenhuma de alteração da função da tireoide. Só
alteração no exame. Então, claro, se tu não consegue parar de comer... Não, tudo tem soja. Tudo Até tem soja. O aroma tem... Tem, tudo. A mascavo. indústria alimentícia usa muita soja. Mas não está comprovado que a soja altere realmente a função. Só o exame é que pode vir com Uma leve alteração. Uma leve alteração. Um outro aspecto que eu acho que é importante a gente destacar, o flúor não tem a mínima relação com a alteração de tireoide. Isso é um mito que circula. É polêmico que tem gente que odeia o flúor. Tem gente que odeia o flúor, aí as crianças começam a não escovar os dentes com pasta sem flúor. É um absurdo isso. Sim. Vai encher de cárie. A gente tem assim, ó, ou senão não toma água fluorada, vai comprar água destilada, sei lá eu. Né? Não tem cabimento isso. O uso de flúor em pasta de dente, assim como a água, né, fluorada, isso tem normas técnicas do Ministério da Saúde muito bem elaboradas por gente muito gabaritada e pode confiar numa boa. Problemas bucais, depois que a água começou a ficar fluorada, mudou drasticamente, né? Drasticamente, imagina. Isso facilitou muito a vida do dentista, né? Então, é um absurdo a gente ter essa fake news aí circulando. E, bom, também aproveitando, já que a gente está falando, iodo, né? Sim. Uma questão que eu ia perguntar para o senhor, porque hoje a gente tem os modismos, né? Sim. E aí, dentro das plataformas lá, TikTok, Instagram, tem que nem o flúor, né? Tem gente que diz para não beber flúor que vai engessar a hipófise. Esses dias eu vi um cara falando. E aí... mas eu queria entrar nessa questão do flúor, né? Do flúor, não, desculpa, do iodo, né? Porque hoje tem aquelas pessoas que dizem que as coisas milagrosas, né? E aí dizem para tomar iodo em gotas, né? Dizem para dieta sem glúten, sem indicação, né? E tem os alimentos milagrosos, né? Cúrcuma cura isso, aquilo, aquele outro, né? Aí eu queria saber... se existe mesmo essas fórmulas mágicas, eu já sei a resposta do senhor, né? Mas eu queria que o senhor explicasse e também alertasse, porque a diferença do veneno e do remédio é a dosagem, né? Sim. E aí isso pode, numa hora, virar um problema, né? Esse uso de medicamentos ou dietas ou ervas, né? Em uso não indicado, em excesso, pode acabar virando um problema da tireoide ou de outro problema de saúde, né? Perfeito. Essa questão do veneno do remédio é muito interessante, porque aí, voltando à questão do flúor, para te ter um problema de tireoide com flúor, tu tem que estar muito intoxicado, que a hora que começar a destruir a tireoide é o menor dos problemas, né? Tem outros problemas. Tem outros problemas que vieram antes, insuficiência renal, insuficiência cardíaca, né? Do iodo, a gente vive numa sociedade, né, em que não falta mais iodo. O nosso sal é muito enriquecido com iodo. Ele é iodado, isso aí já há décadas, né? Então, a gente tem indicações de uso de iodo em gotas em casos muito específicos. Tem algumas coisas até com exposição radioativa também, né? Tem uma coisa do iodo ajuda a limpar, né? Também. Mas são coisas muito específicas. Muito específicas e até nem é tanto da nossa, da nossa rotina, da nossa sociedade. Tu vai ver isso aí, por exemplo, foi visto no acidente de Fukushima, no Japão. Uhum. Né? Então, iodo em cápsula, né? Sim, exatamente, que eles distribuíram. Né? No nosso caso, assim, a gente tem bastante iodo no sal. Iodo em gotas a gente usa em casos muito específicos. Por exemplo, o paciente usa nutrição parenteral. Ele só se alimenta, né, por nutrição parenteral na veia. Aí se tem indicação de reposição de iodo. Né? Então, se tu for fazer uma sobrecarga de iodo, tu vai levar a uma alteração da tireoide. A gente vê isso, por exemplo, alguns remédios podem trazer esse tipo de problema. Alguém que tem lá uma arritmia cardíaca que precisa usar amiodarona, é conhecido que pode ter alteração da tireoide, né, por essa questão do iodo. Né? Mas aí, aí é uma questão de risco-benefício. Melhor tratar um hipotireoidismo e deixar a arritmia controlada do que deixar a pessoa tendo arritmias, né? Então, essa questão do iodo acaba sendo um mito também, né? Uhum. Doutor, eu queria saber se existe, obviamente existe, né? Quais são os checklists
que as pessoas precisam ter atenção antes de coletar os exames, né, para tireoide. Obviamente, dificilmente a pessoa vai fazer um exame voltado só para os hormônios da tireoide, né? Mas quais que são os checklists? E aí, por exemplo, se ela faz uso de biotina, né? Qual o período antes ela tem que parar de tomar? Bom, ela... Questão de jejum também. Tem a questão assim, ó, jejum, normalmente o que se pede, o laboratório pede 3 horas, né? A da biotina agora não lembro ao certo... Mas esse período pode variar, né? Pelo que eu vi. Sim, né? sim. Não lembro agora o período ao certo da biotina. Normalmente, como o laboratório está sempre bem treinado, eu já não me preocupo tanto, né? Mas o do jejum eu lembro até porque isso acaba tendo, principalmente no bebê, a gente tem que organizar com as mães, assim, né? O bebê que tem mama de 3 em 3 horas, a gente sabe que isso é importante, né? Mas isso aí também acaba sendo bem orientado no laboratório. É um exame bem tranquilo de se coletar, a gente pede que colete de manhã, né? Então, eu acho que não tem maiores restrições, não precisa de jejum maior. Os jejum maior, daí quando vai outros exames, daí... Sim, aí se tu vai fazer uma dosagem de perfil lipídico, né, colesterol, glicemia, aí sim, o jejum acaba sendo mais por causa desses exames do que propriamente do exame da tireoide. É um exame bem tranquilo de se fazer, assim. Sim. A gente já falou de alguns, né, doutor? Mas como o senhor... além dos casos que o senhor recebe lá na faculdade dando aula, que deve ser coisas muito curiosas que o senhor recebe, né? Queria saber se o senhor tem mais algum mito que o senhor recebe muito, assim, e daria para trazer para a gente aqui, além dos que a gente já falou, obviamente. Bom, do mito... o mito maior realmente é o do flúor, mas... Bom, tem um mito que eu acho que é importante a gente, até para mais do que um mito, é um alerta, né? As pessoas usam muito o hormônio da tireoide para tentar emagrecer. Isso pode causar quadros graves, né? Eu vi esses dias até problemas irreversíveis. Né? Sim, porque tu faz um hipertireoidismo factível, que a gente diz, né? E a pessoa pode fazer o quadro mais grave do hipertireoidismo, que é a tempestade tireoideia. Isso é um quadro grave, com hipertermia, instabilidade hemodinâmica. Isso pode levar ao óbito, né? O paciente é manejado em UTI. Então, eu acho que tem que ter cuidado com esse mito, né? De que, especialmente agora que está chegando, né? Enquanto a gente está gravando aqui, é primavera, estamos quase no verão, né? O pessoal faz operação verão aí para diminuir o peso, os adolescentes, né? Correr atrás do que não fez o ano inteiro, e aí resolve tomar o hormônio da tireoide. Isso pode ser complicado, né? Então, acho que isso deve ser visto com cautela, né? O hormônio da tireoide é uma reposição hormonal que a gente faz em algo que está faltando, que não está sendo bem produzido. Né? Que nem o senhor comentou, tem aquela média ali, né? E a gente tem que estar dentro daquela média. Para cima e para baixo é problema de qualquer jeito. Doutor, então, a gente tá encerrando aqui, né, mais um episódio. De novo, eu queria agradecer a tua presença. Sempre é muito enriquecedor os assuntos que a gente conversa aqui, né? Espero que a gente tenha outros vários episódios, né? E agora é a hora do senhor vender o seu peixe, né? Eu queria que o senhor falasse onde as pessoas te encontram nas redes sociais e também e aqui em Porto Alegre, onde o senhor atende e se o senhor atende online também. Bom, nas redes sociais tem o meu Instagram, né? @drguilhermeguaragna. Né? Eu tenho meu consultório no Trend City Office, aqui na Avenida Ipiranga, número 40, sala 2011. Né? Atendo tanto presencial quanto online. Né? O consultório está ali à disposição para quem precisar. Perfeito. Então, de novo, doutor, queria agradecer a tua presença aqui. Então, a gente vai encerrando mais um episódio aqui, pessoal. Então, se você gostou desse episódio, né, compartilhe aí com o seu pai, com a sua mãe, enfim, e com os professores, né, e com os conhecidos que possam estar precisando sobre essas informações enriquecedoras. Até a próxima.